Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 46. Continuamos a nossa série de mensagens do mês que fala sobre descanso no Senhor, ou descanse no Senhor. E o Salmo 46 é uma boa, excelente reflexão que trata dessa realidade. O tema da mensagem dessa noite é descanse, Deus está conosco. Salmo 46. A palavra de Deus nos diz o seguinte nesse salmo, salmo de número 46. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Pai querido, tua palavra que é poderosa, viva e eficaz, foi lida nessa noite. Nós não somos capazes sozinhos de entendê-la. Aliás, a tua palavra para o homem natural é loucura, mas para aqueles que te amam é o poder e a sabedoria que vem do alto. Portanto, no poder do teu Santo Espírito, clamamos, fala ao nosso débil, fraco e limitado coração, para que entendamos a tua palavra e para que não sejamos meros e negligentes ouvintes, mas sejamos poderosos praticantes do teu ensino. Em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Nós temos a capacidade de descansar em momentos em que tudo parece que está no nosso controle. Quando temos os recursos necessários, quando temos o remédio necessário, quando temos as pessoas que parecem que podem e têm o poder para nos ajudar. Mas quando os momentos são difíceis e não temos nenhuma dessas coisas, reclinar a cabeça sobre o travesseiro e tranquilamente dormir o sono dos justos se torna desafiador. Vários salmos, não somente o 46, trazem um conteúdo extraordinário que servem para descansar o nosso coração e a nossa alma quando eles estão aflitos, que nos remetem a outras situações difíceis semelhantes a esta que o salmista no Salmo 46 está vivendo, que são variadas, mas falam dessa realidade. Porém, nenhuma delas talvez se compare à realidade do Salmo 46. Ele trata de uma situação inusitada, de profunda dificuldade, de terror, muito possivelmente, eu digo possivelmente, porque o Salmo nunca, a maioria dos Salmos não trata declaradamente o contexto no qual o salmista estava vivendo ou pelo qual ele escreveu. Mas muito possivelmente o poderoso reino da Síria sitiou a cidade para não somente conquistar, mas barbarizar, escravizar e destruir, aniquilar a cidade de Jerusalém e o povo de Deus. A mesma época vivida sobre o reinado do grande rei Ezequias, amado pelo povo do Senhor. A Bíblia diz, lá em 1 Crônicas, que Senaqueribe, o rei da Síria, estava
decidido a invadir e pelejar contra Jerusalém. Se você, por exemplo, quiser ler, vai ver isso lá em 1 Crônicas 32, versículo 2. Ezequias viu que essa era a decisão, o ímpeto, o grande objetivo daquele terrível rei. E a Assíria era conhecida e famosa por sua crueldade, sadismo, a maneira como tratava cruelmente os seus inimigos. Além disso, a Assíria era o maior poder bélico que existia naqueles dias. Seu exército era numeroso, as armas eram numerosas, os soldados eram muito bem preparados e instruídos para exterminar qualquer um que se tornasse um possível obstáculo aos intentos do grande rei e imperador Senaqueribe. Era uma combinação, portanto, devastadora. Um grande poder assírio contra uma pequena cidade, a cidade de Jerusalém. É, portanto, um salmo que trata de não apenas de temor, mas poderíamos dizer que ele trata do terror que toma conta dos corações quando nenhuma saída parece existir. A pessoa olha para um lado, o que eu faço? Não tem saída aqui. Olha para a esquerda, não tem saída aqui. Olha para frente, não tem. Para trás, não há. Não sabemos o que fazer. O desespero está tomando conta do coração. É uma reflexão que responde à pergunta feita no início que eu aqui falei. O que fazer quando não se sabe o que fazer? A resposta do salmista está no refrão que está no versículo 7 e se repete no versículo 11. Se você reparou, o início que tem que ser lido, é o versículo 1, diz que em voz de soprano, e ele termina, cântico, é um cântico. Salmo 46 é um cântico. Não sabemos a melodia, não sabemos a harmonia, mas ele era cantado. Então, muitas vezes, um cântico tem um refrão. Nós cantamos hino agora, o refrão se repete. É o caso aqui do Salmo 46. Versículo 7 e o versículo 11, você vai perceber que é igual. Ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A pergunta, o que fazer quando não sabemos o que fazer? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é aquele que está bem presente no dia da aflição, das tribulações. Ele é o Deus que está aqui agora conosco. Ele é um Deus relacional. Ele não é um Deus distante, que diga, eu estou no meu trono, vendo o que está acontecendo com vocês. Eu sou como alguém que trata a vida dos seres humanos como se fossem marionetes. Eu tenho fios nas minhas mãos e faço com que vocês se movimentem e aqui distante, de uma maneira fria, façam o que eu bem entendo, vão para onde bem eu quero e assim como bonecos sem vida, sigam um destino que nem sabem qual é e que nem mesmo eu sei qual é. Não, esse Deus não nos abandona, nos deixando sozinhos. Ele está presente. Mesmo quando eu e você não vemos, não sentimos, não percebemos, esse Deus se relaciona conosco e nesse relacionamento com Ele, pela fé, nós percebemos que Ele está e temos a certeza que Ele está cuidando constantemente de nós. E como isso pode acontecer? Esses são os ensinos do Salmo 46. Aprendamos a descansar no Deus que está conosco. Aprendamos a descansar no Deus que cuida de nós. Aprendamos a deixar o nosso coração na presença dEle quando as preocupações tentarem nos abater e nos distanciar dEle e nos deixar como derrotados diante das lutas que temos que enfrentar no nosso dia a dia nesse mundo caído. E a primeira lição nesse salmo é: descanse. Ele é o Deus que é socorro nas tribulações. Primeiramente, o salmista começa a dizer quem Deus é. A semelhança de outros salmos, mais uma vez, a Escritura não busca outros caminhos. Às vezes nós, para encontrar o descanso, quando não sabemos como resolver as dificuldades, os desafios da vida, buscamos soluções em caminhos ou em coisas que não vão trazer aquilo que precisamos, que no final não são as soluções de fato.
A grande solução não está na maneira como oramos, o lugar onde vamos, num culto supostamente poderoso, em alguém que tem uma comunhão maior com Deus e que pode falar com Deus em nosso lugar, que pode interceder por nós. Não, o salmista entende que a grande resposta está em conhecer em quem Deus é e por isso naquilo que Ele está disposto a fazer. Não há esquemas especiais, não há mágicas, não há novenas, não há campanhas, não há conhecimento humano como algo primordial. O salmista simplesmente começa dizendo quem Deus é. Quando nós queremos respostas para as nossas dificuldades de descanso, a primeira coisa que precisamos fazer é conhecer a Deus. Saber quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz. Veja como é primordial conhecer ao Senhor e seu poder e aquilo que Ele está sempre disposto a fazer. O salmista começa dizendo então que Deus é o nosso refúgio. Refúgio é o lugar para o qual você e eu devemos ir quando as situações se tornam tremendamente difíceis. É o lugar onde nós fugimos, corremos para que nem mesmo a morte nos alcance, para que a perdição não nos destrua. Portanto, nos dias difíceis, não corra de Deus, mas corra para os braços de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Você não encontrará refúgio em nenhum outro lugar que possa estar procurando que não seja o próprio Deus. É para Ele que você deve ir, é com Ele que você deve se encontrar. É com Ele que você deve aprofundar cada vez mais a sua comunhão, principalmente quando a dificuldade surgir, querendo roubar o descanso da sua alma. O salmista também diz que esse Deus é fortaleza. Este adjetivo para Deus pode ser visto quase que repetidamente em diversos salmos. Quando nós estamos no Senhor, encontramos a fortaleza segura para a nossa alma. A fortaleza é o lugar de proteção contra o ataque dos homens e dos inimigos da nossa alma. Quando as tribulações chegam, nós somos alvo fácil das hostes malignas e muitas vezes dos homens ímpios que essas hostes malignas usam, com valores distorcidos, com ações distorcidas, destruidoras para a nossa alma. Pior ainda, muitas vezes somos alvo da nossa própria mente pecaminosa que nos enche de dúvidas de uma vida que é só capaz de viver pelas circunstâncias. E o relacionamento para o qual Deus nos chama não é um relacionamento baseado em circunstâncias, ele é baseado na fé e na confiança por aquilo que Deus disse em sua palavra. O Senhor nos convida a estar nele, encontrarmos a proteção que precisamos nele. Fortaleça-se no Senhor e continue sua caminhada estando protegido por Ele. Ele é o refúgio e é também a fortaleza. O refúgio é para onde eu corro, a fortaleza é onde eu estou. O salmista continua. Ele é o socorro. É interessante que a palavra aqui é a mesma usada para se referir a Eva quando ela é traduzida por auxiliadora. Lá em Gênesis ela é o socorro. É a palavra usada para se referir à limitação não só do homem como gênero masculino, mas do ser humano de fato. É um termo que denota a nossa absoluta incapacidade de suprir a nós mesmos ou de suprirmos qualquer outra pessoa. A mulher deveria e deve refletir essa parte, especialmente de Deus, essa faceta de Deus para o marido, para mostrar, marido, você não consegue sozinho, e você não é ninguém se não quiser dividir a caminhada comigo. Mas esse aspecto na vida da mulher é apenas uma faceta, um pequeno brilho do grande brilho de Deus. A mulher deve refletir, mas algo que reflete luz não é a própria luz. O espelho reflete a imagem, mas não é a própria imagem. Se eu estou conseguindo me fazer entender, imagino que sim, quem realmente é o grande socorro para a vida de todo ser humano é o nosso Deus Todo-Poderoso.
Nenhum ser em todo o universo, por mais importante que seja, poderá ser o socorro que só o Supremo Deus realmente é e pode ser. Pedir socorro, buscar socorro, é o absoluto atestado da incapacidade daquele que pronuncia essa palavra. Quando eu grito por socorro, estou dizendo, minhas forças se foram. Eu não tenho mais nenhum objeto, eu não tenho mais nenhuma condição financeira, eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais ninguém, eu não tenho mais nada, eu preciso de Deus. E é justamente nessa atitude de absoluta admissão de incapacidade que aprendemos a correr para os braços e a segurança do Senhor, que sempre estenderá a mão dizendo, sim, você clamou por socorro, aqui está o socorro que você precisa. Mas o salmista continua, ele diz que Deus é o supremo poder. Nós, seres humanos, somos a suprema fraqueza. Deus é o supremo absoluto poder. Nas tribulações, corra aos braços fortes do Senhor, encontre o conforto necessário. Quando nós estamos diante de uma situação na qual vemos que nada podemos fazer, precisamos de alguém poderoso que possa nos ajudar. Vamos imaginar a seguinte ilustração, acho que essa ilustração minha não é boa, mas eu vou tentar com ela. Vamos supor que você nunca treinou nenhuma arte marcial, nenhuma luta, e você está andando na rua e um homem enorme, todo musculoso, lutador de jiu-jitsu, olha para a sua cara e diz, eu vou desafiar você agora para um combate. Você vai lutar comigo. Você nunca treinou jiu-jitsu. Você não sabe quais são os movimentos. Quem sabe você até mesmo quando tenta fazer um movimento desse, já sente aquela dor na coluna que nem volta mais para o lugar como deveria ser. O melhor a fazer nessas situações, se você for inteligente, é correr e desistir. Olha, não é para mim. Mas suponhamos que esse lutador diga para você, eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou te dar alguns meses ou semanas para aprender, treinar, se exercitar e depois a gente luta. Você começa, bem, está mudando o assunto. Quem sabe? Vou tentar, mas mesmo assim, peraí, mas ele está muito à frente de mim, eu acho que eu ainda assim vou levar uma surra tremenda. Mas imagine que ele te dá uma opção melhor, ele diz, olha, ao invés disso eu vou te deixar escolher qualquer pessoa para lutar em seu lugar. E que ao mesmo tempo você lembra, olha, eu tenho um amigo que é lutador de jiu-jitsu, já ganhou um monte de vezes, já sei a quem eu vou recorrer. O que você faria? Eu sei, a minha ilustração foi a melhor que eu achei, tá bom? Estou voltando de férias, eu espero que você tenha paciência comigo, mas acho que ela explica bem o que eu estou querendo dizer quando a palavra de Deus diz que o Senhor é poderoso, é todo-poderoso, é aquele Deus que é o supremo poder. Se você necessita de alguém que lute por você, de alguém que no momento da dificuldade esteja à sua frente, você vai procurar alguém que tem pouca força, ou alguém que é todo poderoso. E é esse Deus que o salmista está dizendo e ensinando para nós. No momento da dificuldade você pode descansar, porque você não tem alguém que não treinou, alguém que é fraco, alguém que é limitado. Você tem o Deus que é todo poder, todo poderoso. Confie, descanse, vá adiante. Mas o salmista começa a querer mostrar do porquê nós precisamos desse Deus com todos esses atributos. O salmista não está falando de qualquer tribulação, ele não está falando de uma unha encravada, ele não está falando de uma gripe, ele não está falando de alguma coisa que pode passar brevemente, que claro, mesmo nessas situações precisamos de Deus.
Ele está tratando de situações aparentemente impossíveis e que aparentemente também acabarão, exterminarão a nossa vida. Ele diz no versículo 2: não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria os montes estremeçam. Ele se refere não a um simples deslizamento de terra, uma simples onda. A ideia do texto é um monte inteiro se desprendendo e caindo na água, caindo sobre o mar, e depois fazendo com que uma grande onda, um grande vagalhão, um tsunami venha, e ambas as coisas destruam tudo que está à sua frente. Talvez 2 relatos verídicos possam explicar o que o salmista quer dizer. 1958, 9 de julho, na Baía de Irituia, no Alasca, uma encosta com cerca de 30 milhões de metros cúbicos de terra se desprendeu e foi lançado naquela pequena baía ao mar, provocando uma gigantesca onda de, pasmem, 524 metros de altura. Ela destruiu tudo o que estava por sua frente, ou à sua frente, toda a vegetação. Havia algumas pessoas que estavam ali não avisadas, foram surpreendidas, todas elas morreram naquele lugar. Para você ter uma ideia, o Empire State em Nova York ele tem cerca de 443 metros. Foi algo aterrorizante, devastador. Semelhantemente, na ilha de Java, em 1883, a explosão de 3 vulcões lançou sedimentos que provocaram terríveis tsunamis que mataram a maioria das 36 mil pessoas naquela catástrofe natural que estavam ali perto. Mais recentemente, se você não gosta de ir para tão longe assim na história, em 2004, a Terra tremeu no Oceano Índico e mais de 200 mil pessoas morreram pela devastação trazida pelos tsunamis. Virou até filme, você já deve ter visto isso. É desse terror que o salmista está falando. Ele diz, ainda que essas coisas aconteçam, ele diz o quê? Não temeremos. Não temeremos. Talvez você e eu não precisemos esperar ou passar por catástrofes naturais como essas, mas existem talvez outras situações que podem nos trazer dificuldades, nos fazer perder o chão. O que o salmista está querendo dizer é o seguinte: se essas coisas são poderosas, imagine o poder daquele que as criou. Ele criou a natureza, Ele criou todas as coisas, Ele nos criou. Corra, portanto, para os poderosos braços daquele que controla todas as coisas e que, de maneira especial, cuida da vida dos seus filhos. Descanse, o Senhor é o nosso socorro. Segunda lição. Descanse, Ele é o Deus que guerreia as nossas guerras. Como falamos, esse salmo é escrito depois do cerco assírio, da vitória do povo de Deus sobre o inimigo. Mas o salmo não foi escrito antes da batalha, antes da guerra. O salmo foi escrito depois da suposta batalha, da suposta guerra. Ou melhor, depois que o resultado final aconteceu. No momento do calor da dificuldade, a única coisa que o salmista, o povo, Ezequias poderiam ter era olhar para os cerca, diz os historiadores, cerca de 190 mil soldados que estavam cercando a cidade. Era um mar, era uma multidão de pessoas dispostas a acabar com a vida daquelas outras pessoas, do povo de Deus. Ou seja, é natural que de alguma maneira, ainda que por alguns instantes, o temor tivesse tomado conta do coração daquele povo. Senhor, o que a gente vai fazer? Somos, perdoe minha expressão, meia dúzia aqui de gato pingados contra cerca de 190 mil soldados preparados, armados, especializados em destruir, dizimar, matar, humilhar, torturar as pessoas. Na verdade, queridos, não se tratava apenas de uma batalha física, mas de uma batalha
espiritual, se a gente prestar atenção no que Senaqueribe mandou dizer a Ezequias. Se você olhar lá em Isaías 36, 14 e 20, não vamos ler o texto todo, mas o texto está dizendo assim: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Você entende o que está acontecendo aqui? Não é uma questão de batalha física, não é uma questão de conquista ou não de um território, não é uma questão de medir armas, como se dizia na época, é uma batalha do coração. O que estava acontecendo ali por detrás de Senaqueribe é que o grande inimigo das almas do povo de Deus estava dizendo: não confiem no Senhor. Não achem que Jerusalém é o melhor lugar do mundo, o único lugar que vocês devem estar. Há um outro lugar melhor. Para que lutar por isso? Para que ser fiel a Deus? Para que morrer pelo Senhor, por sua palavra? É perda de tempo. Senaqueribe está oferecendo um lugar muito melhor do que Deus pode e poderia oferecer. É uma batalha, é uma questão do coração. Isso quer dizer que também nós, quando passamos por grandes lutas, dificuldades, o primeiro lugar onde vai haver a batalha, queridos, é no nosso coração, e o inimigo vai fazer a mesma coisa. Porque você continua fiel a Deus. Você está desempregado há muito tempo. Porque você continua fiel à igreja. Está vendo o que as pessoas fizeram com você na igreja? Quando você precisou, virar as costas para você. Porque você vai continuar orando ao Senhor, você continua cada vez mais doente. Quando você vai no médico e vai fazer o exame, ao invés de melhorar, você piora. Tem coisas melhores para você do que Deus, do que igreja, do que oração, do que Bíblia, do que fidelidade ao Senhor. O inimigo vai fazer sempre isso. Mas Ezequias e também, e principalmente Isaías, sabiam disso. E assim registraram, respectivamente, você vai encontrar isso tanto em Crônicas quanto lá em Isaías. Lá em Crônicas nós lemos: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. Em Isaías 8,13 nós lemos: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. O que já estava querendo dizer? Não se espante com o Senaqueribe, o que ele falou. Seus olhos devem estar fitos, povo de Deus, no Senhor. Queridos irmãos, todo cristão é chamado a uma verdadeira batalha em suas almas, em seus corações. Seremos sempre levados a temer as circunstâncias, as dificuldades que nos cercam, a duvidar de que Deus está olhando para os nossos problemas, a entender que supostamente não temos a menor chance de vitória, mas a batalha não é sua, não é minha, não é nossa. Senaqueribe é o braço de carne, mas ao nosso lado está o Senhor dos exércitos. Enfim, as nossas lutas, antes de serem nossas, são do Senhor. Os nossos problemas, antes de serem nossos, são do Senhor. O nosso chamado a testemunhar e defender nossa fé em meio a um mundo tenebroso não pertence a nós, mas pertence ao Senhor. Não precisamos temer olhar para o tamanho do inimigo. Nada ou ninguém poderá ser comparado com aquele que sempre está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. E é por isso que então o salmista o apresenta como o Senhor dos exércitos. Ele diz: Ele é o Senhor, o Deus que destrói o arco, destrói a flecha, põe fim às guerras em todos os lugares do mundo. Ele é o grande general, Ele é o grande rei. É essa figura que está aqui no trono. Ele dirige o mundo, os nossos corações, os detalhes que nos rodeiam.
eu e você podemos estar cercados de um grande poder, ou ilustrando de cerca de 190 mil homens, mas o Senhor dos Exércitos é o nosso general poderoso. A aprovação que vem sobre você, o que está vindo sobre você, antes de ser sua, é uma aprovação de Deus, o Deus providente, o Deus ativo. O mundo que nos ataca, antes de ser uma preocupação nossa, é um tema que pertence ao Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz: a que comparareis o Senhor, esse Deus todo-poderoso e que cuida de nós em todo momento, em todo o tempo. Tome, portanto, as armas que o Senhor dos Exércitos dá para você. Desfrute da sua palavra, desfrute dos meios de santificação, busque o reino de Deus, sua justiça, e ao mesmo tempo entregue ao Senhor o controle das guerras que você está enfrentando ou enfrentará e que você vê: eu não tenho força, eu não sei o que fazer, eu não tenho na minha mente uma escolha própria, eu estou perdido, eu não vejo uma porta se abrir, tudo tem sido difícil. Senhor, entrego nas suas mãos, sempre entreguei todas as coisas, mas mais do que nunca, toma, Senhor, meus problemas, toma, Senhor, minhas lutas, toma, Senhor, minhas dificuldades, toma, Senhor, minhas tristezas, toma, Senhor, meu desânimo, toma tudo em tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é todo poderoso, meu refúgio, minha fortaleza, o meu socorro, o Deus todo poderoso, bem presente nas tribulações. Terceira e última lição: descanse, Ele é o Deus que reina hoje e sempre. Chegamos então naquilo que é a base, deve ser a grande base da nossa confiança. O salmista diz: há um rio que alegra a cidade de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, textos que às vezes parecem um pouco mais obscuros, devem ser comparados por outros textos que são mais claros. Quando há um assunto que naquele lugar a gente parece não ter muito entendimento, a gente vai para um outro texto que fala sobre aquele mesmo tema. E nós podemos, por exemplo, ir lá para Apocalipse para tentar entender um pouco do que o salmista está dizendo. Apocalipse 22, 1-5. Nós vemos: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz, nem do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo o sempre. Há um rio naquela cidade que nutre a nossa vida. Que rio é esse que não o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo na vida dos seus filhos? Deus está no meio dela. Hoje o que é real, mas não vemos, se tornará visível e perceptível para toda a eternidade na vida dos seus filhos. Hoje o Redentor está presente, cuidando de nós, nos livrando, nos sustentando, nos fortalecendo, mesmo que não vejamos, mas haverá um dia onde o Redentor claramente se revelará a nós, aquele cuja voz despedaça os montes, faz transtornar os mares, aquele cujos elementos da natureza, que muitas vezes tememos, são como nada diante do seu poder. Somos chamados, portanto, a não olhar para as coisas da natureza e temer, mas olhar para aquele que controla as coisas da natureza e ter um temor santo por Ele e nele. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o amado intercessor, é o próprio rio da água viva. Ele é o descanso para a nossa alma atribulada, cheia de lutas, incertezas, perseguições, dores, traições, pavores, decepções. Não há nenhuma promessa na Escritura que eu e você não passaremos por dificuldades e às vezes por grandes dificuldades, mas há uma grande promessa: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Nós olhamos para o futuro, estaremos ali um dia com o nosso Redentor.
E é esse temor que deve guiar nossos corações ao descanso, não importando o que aconteça ao nosso redor. O Senhor reina. Não há acasos para o Senhor, não há agouros, não há má sorte, não há maldição hereditária, não há lugar errado e hora errada. Há o lugar que Deus nos colocou no momento em que Ele desejava, tudo para a sua glória e tudo para o nosso bem. Mas a minha pergunta para você que está nessa noite aqui conosco é simples: você já bebeu desse rio e dessa água? Você almeja beber dessa fonte? Você bebe dela hoje? Você tem encontrado descanso para a sua alma sofrida? E que tem sentido como que um vagalhão caindo sobre as suas costas? Você pode desfrutar desse descanso aqui agora, se crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque naquele dia, definitivamente, o descanso se apoderará de nós e o único temor que teremos será ao Santo de Israel, não mais aos vagalhões, não mais às terras que se desprendem dos montes e caem sobre as águas, não mais aos terremotos, aos furacões, às doenças, às lutas, ao temor dos homens. Só temeremos àquele que sem temor algum morreu na cruz para nos salvar. Então diremos: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Qual o resultado diante de tudo isso? Está ali no versículo 10. Digam comigo, todos juntos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Quando os problemas surgem, parece que a gente fica assim, não vê solução, fica para um lado, para o outro, chora, não dorme, acorda no meio da noite, começa a brigar com todo mundo, fica alterado, troca os pés pelas mãos, busca soluções que no final não são solução alguma, e Deus está dizendo: você está seguindo os passos que eu mandei? Você tem me buscado? Você entende que eu sou todo poderoso? Você sabe que eu estou no trono, reino por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos? Aquiete-se. Descanse, eu sou Deus. Que encontremos nele refúgio em todos os momentos, principalmente nos momentos que a vida traz profunda e grande dificuldade. Não temeremos ninguém mais a não ser o Senhor, aquele que cuida de nós e que será, já é, mas será visivelmente o rio de vida por toda a eternidade. Que encontremos nele, enfim, o descanso que precisamos. Vamos ficar de pé, orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, aquiete o nosso coração, ensinando-nos a saber que o Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos é o nosso socorro, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, assentado por toda a eternidade no trono e que controla cada detalhe do mundo e também da vida dos seus filhos. Não há acaso para nós, não há acaso para o Senhor. E se estamos passando por dias difíceis, ajuda-nos a descansar em Ti, para que então, ó Pai, por meio do Senhor Jesus Cristo, que é o rio da vida, o rio da água viva, possamos encontrar o descanso para as nossas almas. O Teu convite é que venhamos a Jesus, aquele que sempre está de braços abertos e disposto a cuidar de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a andar pela fé, confiando que se o Senhor nos deu o próprio Filho em nosso lugar, dará com Ele para nós todas as demais coisas. Despede-nos em Tua paz, nos abençoa, fortalecendo aqueles que passam por lutas, enxugando as lágrimas daqueles que se entristecem e choram, abrindo portas aos necessitados, dando alimento àqueles que dele carecem,
a benção das famílias, casais, filhos, colocando em nosso coração um profundo desejo de Te buscar, e um desejo de olhar apenas e tão somente para o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus oramos. Amém.